Bom, pessoal, já que a aula ao vivo pelo Google Meet não foi possível hoje, então vamos para a aula gravada mesmo, certo? Então, questão 5 diz o seguinte, ó. Em uma cooperativa existem 810 laranjas, 324 maçãs e 1.080 peras, para serem embaladas em caixas idênticas. Cada caixa só pode conter frutas do mesmo tipo, em quantidade máxima de 20 unidades. Além disso, todas as caixas devem ter o mesmo número de frutas. Para embalar todas as frutas de forma a utilizar o menor número de caixas possível, será utilizada uma quantidade de caixas igual a. Então vamos lá. Para usar a menor quantidade de caixas possível, dentro de cada caixa deve ter o maior número de frutas possível, certo? Então falou em dividir. Falou em maior quantidade possível de frutas dentro de cada caixa. Então, eu devo resolver pelo MDC. Então, eu vou calcular aqui o MDC entre os números de frutas, né? 810, 324 e 1.080. Bom, começando aqui por 2, vai ficar 405, 162 e 540. Como dividiu todo mundo, então eu circulo. Agora por 2 de novo, vai ficar 405, aqui 81 e aqui vai ficar 270. Não dividiu todo mundo, eu não circulo. Por 2 de novo, vai ficar 405, 81 e aqui 135. Não dividiu todo mundo, não circula. Agora nós vamos por 3. Por 3 vai ficar 135, 27 e 45. Dividiu todo mundo, eu circulo. Por 3 de novo, vai ficar 45, 9 e 15. Dividiu todo mundo, eu circulo. Por 3 de novo, vai ficar 15, 3 e 5. Dividiu todo mundo, eu circulo. Por 3, 5, 1 e 5. Não dividiu todo mundo, então não circulo. E por 5, 1 e 1. Não dividiu todo mundo, então eu não circulo. Agora eu vou multiplicar os que eu circulei. Então ficou 2 vezes 3 ao cubo. 3 ao cubo é 27. 27 vezes 2 é 54. Então, nós temos que o máximo divisor comum entre esses números é o 54. Só que tem um probleminha, né? Fala que o número máximo de frutas por caixa são de 20 unidades. Então, eu não posso usar o 54. Eu tenho que usar um divisor do 54 que seja o mais próximo de 20, certo? Então, vamos lá. 20 é divisor de 54? Não. 19 é divisor de 54? Não. E o 18? O 18 é divisor de 54? Sim. Então, eu devo colocar em cada caixa uma quantidade de 18 frutas, certo? Agora, para eu saber quantas caixas eu vou usar, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar a quantidade de frutas e vou dividir por 18, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó, 810 dividido por 18 vai ser igual a 45. 324 dividido por 18 é igual a 18. E depois, 1.080 dividido por 18 vai ser igual a 60. Então, aqui, ó, quando eu somo isso tudo, eu chego a 123. Então, eu vou precisar de 123 caixas para embalar essas frutas de acordo com o que foi pedido aqui no enunciado, certo? Então, ficamos aí com a alternativa D. Agora vamos para a questão 6. Faça o que se pede. Parte 1. Dados os números M, N e D, então já anotei aqui, ó, M, N e D. Esses números estão na forma fatorada, certo? Aí no item A pede o MMC de M e N. Só que ele não quer esse resultado
em forma de um número natural. Ele quer esse resultado, olha lá, ó, determine o MMC em cada item, escrevendo o resultado na forma fatorada. Por que ele pede na forma fatorada? Porque vai ficar um número muito grande se eu for multiplicar todos os seus termos. Então, eu posso só deixar indicado em forma de multiplicação de fatores primos. Isso é que é deixar na forma fatorada. Então, vamos lá, ó. Como ele quer, né? Vamos lá. MMC entre M e N. Qual é a regra que eu devo usar para calcular MMC quando os números estão na forma fatorada? Eu devo pegar fatores comuns e não comuns, sempre com o maior expoente. Então, vamos lá. Eu quero do M e do N. Bom, qual 2 eu devo escolher? Eu devo escolher o 2 ao cubo, que é o que tem o maior expoente. Qual 3 eu devo escolher? O 3 elevado à quarta potência. Qual 5 eu devo escolher? O 5 elevado à quarta potência. Qual 7 eu devo escolher? O único. Qual 11? O único que tem. E o 13, que é o único que tem. Então, o MMC de M e N, escrito na forma fatorada, é isso aqui. Então, por que ele pediu na forma fatorada? Se ele tivesse pedido o resultado final desse MMC, imagina você fazendo todas essas contas aqui. Você levaria um tempo enorme, porque isso dá um número muito grande, certo? Então, por isso que ele já pediu para deixar na forma fatorada. Bom, agora vamos para o item B. É o MMC entre o M e o D. Então, deixa eu só apagar o quadro aqui. Então, vamos lá, ó. Letra B. MMC entre o M e o D. Então, deixa eu mudar aqui, né, ó. Ele quer entre o M e o D. Então, eu devo pegar os fatores comuns e não comuns com o maior expoente. Então, vamos lá. Olhando para cá, qual 2 eu vou pegar? Eu vou pegar o 2 elevado à quarta potência. Qual 3 eu vou pegar? Eu vou pegar o 3 elevado à quarta potência. Qual 5 eu vou pegar? O único que tem, que é o 5 elevado ao cubo. Qual 11 eu vou pegar? O único que tem. O 13, que é o único, e o 17, que é o único. Então, terminei aqui o MMC entre M e D, deixando na forma fatorada. Bom, agora a letra C. A letra C, ele quer o MMC entre os 3 números. Então, ó, MMC entre o M, o N e o D. Então, ele quer entre os 3, ó. Então, vamos lá. Dos 3, qual 2 eu vou pegar? O 2 elevado à quarta potência, que é o que tem o maior expoente. Qual 3 eu vou pegar? 3 elevado à quarta potência. Qual 5 eu vou pegar? 5 elevado à quarta potência. Qual 7? O único que tem. Qual 11? Tanto faz, porque é 11 elevado a 1, né? Qual 13? O único. E qual 17? O único. Então, o MMC entre M, N e D ficou essa fatoração aqui, ó. Ficou esse número enorme se eu for fazer o cálculo. Por isso que ele nem pediu. Bom, encerramos então a parte 1 da questão 6. Agora vamos para a parte 2, né? A parte 2, ela pede para a gente fazer o MMC usando a decomposição simultânea. Então, na letra A, ele quer MMC entre 40 e 60, certo? Então, vamos lá. Usando a decomposição simultânea, ó, o que nós temos aqui? Por 2, 20 e 30. Por 2, 10 e 15. Por 2, 5 e 15. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1.
No MMC, pela decomposição simultânea, é só fazer a decomposição e depois multiplicar todo mundo que aparece aqui como fatores primos, certo? Então, vamos multiplicar. Eu tenho 2 elevado a 3, ó, vezes o 3, vezes o 5. Então, vamos lá. 2 elevado ao cubo é 8. 8 vezes 3, 24. 24 vezes 5, 120. Então, o resultado desse MMC é 120. Agora, a letra B. Deixa eu só apagar o quadro aqui primeiro. A letra B vai ser o MMC entre 480 e o 75, certo? Então, vamos lá. Decomposição simultânea, porque foi pedido no enunciado. Então, vai ficar o seguinte, ó, 480 e 75, certo? Posso começar por 2. Então, vamos lá. Por 2 vai dar quanto? 240 e 75. Tá, agora eu vou por 2 de novo. Vai ficar 120 e 75. Por 2 de novo, 60 e 75. Por 2, 30 e 75. Por 2, 15 e 75. Por 3 agora, 5 e 25. Por 5, 1 e 5. E por 5, 1 e 1. Multiplicando isso aqui, o que nós temos? Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Então, 2 elevado a 5. Vezes 3, vezes 5 ao quadrado, certo? Então, vamos lá. Resolvendo isso aqui, nós temos 32 vezes 3 vezes 25. Que vai dar um total de 2.400. Então, tá aqui o resultado do item B, certo? Agora, nós vamos para o item C. O item C é para calcular o MMC de 180, 60 e 40. Então, deixa eu apagar o quadro aqui. MMC de 180, 60 e 40. Então, vamos lá, usando a decomposição simultânea, certo? Então, ó, por 2 vai ficar 90, 30 e 20. Por 2, 45, 15 e 10. Por 2, 45, 15 e 5. Por 3, 15, 5 e 5. Por 3, 5, 5 e 5. E por 5, 1, 1 e 1. Então, multiplicando agora, o que nós temos? 2 ao cubo, né? Ó, 3 vezes, que ele apareceu aqui. 3 ao quadrado, porque apareceu 2 vezes, vezes o 5. Então, vai ficar 8 vezes 9 vezes 5, que é igual a 360. Então, tá aqui o resultado do item C do número 6. Agora, nós vamos para a questão 7. Então, vamos lá. A questão 7 diz o seguinte: 3 amigos, estudantes universitários, partem no mesmo dia de uma cidade natal para as cidades onde estudam. Cada um desses 3 amigos retorna à cidade natal exatamente a cada 15, 20 e 30 dias, respectivamente. Qual é o número mínimo de meses transcorridos para que os 3 amigos estejam juntos novamente em sua cidade natal? Então, olha só,
Esse problema, ele tá dando a ideia de tempo, né? De quanto tempo vai levar para aquele determinado acontecimento, né, ocorra novamente. Então, sempre que aparece esse juntos novamente, está dando essa ideia de tempo, de quando vai acontecer de novo, certo? Então, a gente sabe que vai ser resolvido pelo método do MMC. Então, eu vou usar a decomposição simultânea e fazer o cálculo do MMC entre os números 15, 20 e 30. Então, ó, MMC entre 15, 20 e 30. Então, vamos ver, né? Posso começar pelo 2. Por 2 vai ficar 15, 10 e 15. Por 2 vai ficar 15, 5 e 15. Por 3 vai ficar 5, 5 e 5. E por 5 vai ficar 1, 1 e 1. Então, ficou 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. Bom, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5, 60. Então, isso vai acontecer, né, juntos aí novamente, daqui 60 dias. Só que o enunciado pede em meses, certo? 60 dias equivale a quantos meses? 2, certo? Então, aqui, ó, 60 dias é o mesmo que 2 meses. Então, nós vamos ficar com a alternativa D. Então, finalizamos aí a questão 7. Muito tranquila. Agora, vamos para a questão 8. Então, vamos lá. A questão 8 fala o seguinte: uma árvore de Natal tem 3 tipos de luzes. As vermelhas acendem a cada 6 segundos, as verdes a cada 10 segundos e as amarelas a cada 15 segundos. Se elas acenderem todas juntas em um determinado momento, depois de quantos segundos acenderão juntas novamente? Olha aí a ideia de tempo de novo, né? Olha aí as palavrinhas, juntas novamente. Então, isso indica que nós vamos resolver pelo MMC. Então, nós vamos fazer aqui, ó, MMC entre 6, 10 e 15. Usando a decomposição simultânea, que é a mais prática, né? A gente vai começar a dividir isso aqui por 2. Por 2 vai ficar 3, 5 e 15. Por 3 vai ficar 1, 5 e 5. E por 5 vai ficar 1, 1 e 1. Multiplicando, ó, 2 vezes 3 vezes 5, então vai ficar 2 vezes 3, 6, 6 vezes 5, 30. Então, vai ser depois de 30 segundos. Então, fechamos aí a questão número 8. Questão número 9. Liliane resolveu contar os selos de sua coleção. Ela sabe que possui mais de 350 e menos de 400, mas não lembra a quantidade exata. Contando os selos de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 36 em 36, ela percebeu que sempre sobravam 9 selos. Quantos selos Liliane possui? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que determinar o MMC entre 12, 15 e 36 para descobrir qual é o múltiplo comum desses selos, certo? Depois, eu vou ter que descobrir o seguinte: eu tenho que pegar aquela quantidade que está entre 350 e 400. Depois que eu descobrir qual é essa quantidade, eu devo adicionar aqueles 9 que sempre sobravam, certo? Então, vamos lá. Bom, questão 9. Primeiro, eu começo com o MMC entre 12, 15 e 36, certo? Então, vamos lá. Por 2, 6, 15 e 18. Por 2,
3, 15 e 9. Por 3, 1, 5 e 3. Por 3, 1, 5 e 1. Por 5, 1, 1 e 1. Então, vamos lá, ó. 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 5. Então, isso aqui vai dar quanto, ó? 4 vezes 9, 36, vezes 5, 180, certo? Só que a quantidade que ela tem está entre 350 e 400. Então, o que eu vou fazer? Eu achei 180, certo? Então, agora eu vou listar os múltiplos comuns do 180. Então, vai ficar o seguinte, ó, múltiplos do 180. Então, vai ficar 180, depois 360 e depois seria quem? Seria o 540. Só que o que o enunciado fala? Que a quantidade de selos dela está entre 350 e 400. Então, quem daqui está entre 350 e 400? É o 360. Então, eu sei que ela tem 360, só que ao dividir por esses números, sempre sobravam 9 selos. Então, o que eu devo fazer? Eu devo adicionar esses 9. Então, a quantidade total de selos vai ser de 369. Então, finalizamos aí a questão 9, certo? Agora, vamos para a questão 10. Então, vamos lá, ó. Questão 10. Considerando os números 15 e 20, determine, letra A, o produto desses dois números. Então, vamos lá. Produto é multiplicação, né? 15 vezes 20 vai ser igual a 300, certo? Respondido o item A. Agora o B. O máximo divisor comum desses dois números. Então, vamos lá. MDC entre 15 e 20. Vou usar a decomposição simultânea. 15 e 20. Como é MDC, eu tenho que circular aquele fator primo que dividir todo mundo. Então, vamos lá. Começando por 2. 15 e 10. Não circulo. Por 2 de novo. 15 e 5. Não circulo. Por 3. 5 e 5. Não circulo. Por 5, 1 e 1. Dividiu todo mundo, não dividiu? Então, eu devo circular. Então, o MDC entre eles deu 5, que foi o único número que eu circulei. Bom, agora a letra C. A letra C pede para a gente fazer o mínimo múltiplo comum desses dois números, ou seja, o MMC. Então, ó, MMC entre 15 e 20. Vou usar a decomposição simultânea, ó, 15 e 20. Então, vamos lá. Por 2, 15 e 10. Por 2 de novo, desculpa. Por 2 de novo, 15 e 5. Por 3, 5 e 5. Por 5, 1 e 1. Então, vamos multiplicar, né? 2 ao quadrado vezes 3 vezes 5. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 5 é 60. Então, o MMC deu 60. Agora, pede o item D. O item D é o produto entre o máximo divisor comum e o mínimo divisor comum desses dois números. Então, ó, o máximo divisor comum foi 5. O mínimo múltiplo comum foi 60. Então, vou multiplicar, né? 5 vezes 60 é igual a quanto? 300, certo? Embaixo vem uma pergunta. Que itens desta questão têm resultados iguais? Então, ó, o item A
deu 300 e o item D também deu 300. Então, os itens aí que têm resultados iguais são A e D, certo? Segunda pergunta. Você percebeu alguma relação entre os resultados encontrados? Então, qual foi essa relação? É o seguinte, quando eu tenho dois números naturais, o produto entre eles é igual ao produto entre o seu MDC e o seu MMC. Então, quaisquer números naturais diferentes de zero que eu fizer aí esse resultado, certo? Que eu multiplicar, fizer o produto, esse resultado vai ser igual ao resultado do produto do MDC desses dois números pelo MMC desses dois números. Então, foi isso que essa questão número 10 quis mostrar pra gente, tá bom? Agora, a questão 11. A questão 11 diz o seguinte: em muitas situações são utilizadas tabelas para auxiliar a apresentação de informações. Arredonde os números indicados a seguir, que representam as populações de alguns estados brasileiros, estimadas para 2020 pelo IBGE, para a centena de milhar, e escreva esses números usando potência de base 10. Então, vamos lá. Ó, começando aí pela tabela, né? O primeiro estado é o estado de São Paulo. Bom, qual é o número aí? Qual é a população? 45.967.574, certo? Aí o que ele quer? Ele quer que a gente arredonde para a centena de milhar. Então, ó, vamos relembrar. Unidade, dezena, centena. Unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Para eu fazer esse arredondamento, o que eu tenho que observar? Ao lado direito dessa centena de milhar, do 9, eu tenho um número 6, ou seja, ele é maior que 5. Se ele é maior que 5, então eu devo arredondar para mais. Então, como é que vai ficar esse número aí? Vai ficar como 46 milhões. Bom, escrevendo 46 milhões, né? Na forma de potência de base 10, vai ficar 46 vezes 10 elevado. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 46 vezes 10 elevado a 6, certo? Agora vamos para o próximo estado, que é do Rio de Janeiro. Então, vamos colocar aqui, ó. Qual é a população? 17.276.422. Então, o primeiro passo, localizar a centena de milhar, que é o 2. Quem está ao lado dele, ao lado direito dele, é um número maior que 5. Então, eu devo arredondar para mais. Então, como é que vai ficar após o arredondamento? Ó, vai ficar 17.300.000. Agora, eu tenho que escrever esse resultado em potência de base 10. Então, vai ficar 173 vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5. Então, do estado do Rio, já está prontinho. Vamos para o próximo. O próximo é Bahia. Então, vamos lá. Bahia. Qual é a população? 14.881.099. Bom, primeiro localizo a centena de milhar. Olho ao seu lado direito, é um número maior que 5, então devo arredondar para mais. Então, vai ficar como 14.900.000. Colocando isso em potência de base 10, 149 vezes 10 elevado a
5. Então, tá prontinho esse aí. Agora, o próximo, Distrito Federal. Então, vamos lá. Distrito Federal. Qual é a população? 3 milhões, 18 mil e 28. Então, primeiro, eu vou localizar a centena de milhar. Tá aqui. Quem está à sua direita é um número menor que 5. Então, eu devo arredondar para menos. Ou seja, eu não vou alterar esse resultado aqui, certo? Esse número aí, esse algarismo. Então, nós vamos ficar com 3 milhões. Colocando em potência de base 10, vai ficar 3 que multiplica 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, finalizamos aí do Distrito Federal. Agora, vamos para o próximo. O próximo é Ceará. Então, vamos lá. Qual é a população? A população é de 9 milhões, 140 mil e 68, certo? Então, localizar primeiro a centena de milhar. O número que está à sua direita é menor que 5. Então, o que eu devo fazer? Eu não vou alterar esse algarismo aqui, ou seja, é o que a gente fala de arredondar para menos. Então, vai ficar o seguinte, ó, 9 milhões e 100 mil. Colocando isso em potência de base 10, 91 vezes 10 elevado à quinta potência. Agora, o próximo estado, que é o de Minas Gerais. Qual é a população? A população é de 21 milhões, 186 mil, 154. Bom, cadê a centena de milhar? Tá aqui. Quem está à sua direita é um número maior que 5. Então, eu devo arredondar para mais. Então, esse número vai alterar. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 21 milhões e 200 mil. Colocando isso em potência de base 10, 212 vezes 10 elevado à quinta potência. E por último, o Amazonas. Qual é a população? 4.143.485. Vou localizar aqui a centena de milhar, que é 1, e o número que está à sua direita é menor que 5. Então, eu não devo alterar esse algarismo aqui da centena de milhar. Então, vai ficar como, ó, 4 milhões e 100 mil. Colocando isso em potência de base 10, 41 vezes 10 elevado à quinta potência. Então, encerramos aí a questão 11. Agora, nós vamos para a questão 12. Então, vamos lá. Fluxograma é uma representação por meio de esquema, de uma sequência de operações em vista de um certo resultado. O fluxograma a seguir representa o sequenciamento de ações que uma pessoa irá realizar para ir a um aniversário. Analise as informações e complete esse fluxograma. Bom, primeiro, você vai a um aniversário. Aí depois embaixo está assim, precisa comprar um presente? Aí nós temos a opção sim, embaixo. O carro está disponível para que vá a uma loja comprar o presente? Aí nós temos duas opções, o sim ou não. Vamos primeiro pelo sim. Pelo sim, então o que a gente deve responder aí? Vá de carro até a loja, certo? Agora, e se não? Aí já tem a resposta aí. Vá de ônibus ou andando até uma loja, tá? A loja está aberta? Então, outro questionamento. Nós temos duas respostas, o sim e o não. Se sim, o que a gente tem que fazer? Comprar o presente. E se não, o que vocês acham? É meio que pessoal, né? Eu colocaria ir a outra loja, certo? E aí a gente finaliza, vá para o aniversário. Então, na verdade, essa questão 12 ela é pessoal, porque a tomada de decisão aí é de cada um, certo? Então, encerramos aí a nossa
videoaula de hoje, a nossa correção, e amanhã a gente segue com a próxima. Um abraço e bons estudos!